Prezados irmãos e caros amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, né? Com todos vocês. Amém. Vamos objetar mais uma fala do pastor Tiago, pastor da Igreja Adventista, reforçando a ideia de que não creio que ele seja uma má pessoa, não creio que ele seja um mau pastor, não creio que ele seja um mau pai, um mau marido, um mau cidadão, né? Para mim ele é um bom cidadão, bom pai, bom filho, bom marido, bom pastor de igreja, só que quando ele procura falar daquilo que ele nunca estudou, no caso, teologia reformada, calvinista, predestinação especificamente, ele é desonesto, né? E nós estamos mostrando por que ele é desonesto. Vamos ouvir mais uma desonestidade da parte do pastor Tiago, pastor da Igreja Adventista? Então vamos lá. Então quem é que vai se salvar? Os alguns que recebem a graça. Quando a graça bate na vida dele, a graça é irresistível. Ele, de um jeito ou de outro, é na marra que ele vai ser transformado. Mais uma desonestidade que ele atribui a nós, calvinistas, reformados. Então quer dizer que Deus vai transformar as pessoas, ele transforma as pessoas, segundo nós, segundo o que nós ensinamos, na marra. Quando nós falamos do conceito de graça irresistível. Para quem não sabe, a graça irresistível é um dos 5 conceitos que foram elaborados pelos reformados para objetar os 5 pontos da teologia arminiana remonstrante. Quem procurou discutir com os reformados e procurou de forma ignorante, desqualificada, inadequada, né? E de certo modo até soberbo discutir com os teólogos reformados no passado, foi um cara que foi reformado. Um cara que se formou em teologia num seminário reformado, calvinista, Jacó Armínio, né? Então foi ele que elaborou os 5 pontos das suas objeções ao entendimento de evangelho sustentado pela teologia reformada e calvinista. E um desses pontos é a graça irresistível. Graça irresistível. Fica parecendo, quando a gente expressa esse conceito de graça irresistível, que realmente a coisa é feita na marra. Não, você não vai poder dizer nada, você não vai poder falar nada, você não vai poder agir, não vai poder reagir. Deus vai te pegar na marra, Deus vai te... É como se nós, reformados, ensinássemos isso. É mais uma desonestidade do Tiago, do pastor Tiago, o Tiaguinho. Mas, o Tiaguinho, antes de entrar na questão do na marra aí, vamos ler Daniel, só para introduzir a nossa mensagem, nosso estudo bíblico de hoje, Daniel capítulo 4, versos 34, segunda parte, e verso 35. Verso 34, segunda parte do verso 34, para a gente ganhar tempo. O Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Quem é que vive para sempre? O Altíssimo. O seu domínio de quem? Do Altíssimo. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. 35. Todos os moradores da terra, veja que o profeta, inspirado, ele está fazendo uma declaração universal. Todos os moradores da terra são considerados como nada. Para quem? Para o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Senão o nosso Criador, nosso Deus, nosso Salvador. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo, olha só o que o profeta diz que o Altíssimo faz. Faz o que quer, com o exército do céu, os anjos, e com os moradores da terra. Quantos? Com quantos moradores da terra Deus faz o que ele quer? Com quantos? Todos, não é? Não foi isso que ele citou aqui no início do verso 35? Todos os moradores da terra são considerados como nada. É por isso que Deus tem que fazer o que ele quer. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Agora, a gente sabe que em muitas ocasiões o povo questionou, né? O que Deus estava fazendo. Mas vejam, então nesse texto aqui, nesses 2 versículos de Daniel 4,
a gente vai aprender alguma coisinha acerca da soberania divina. Deus é a autoridade suprema, é o poder supremo, é o criador de tudo, ele é dono de tudo, ele exerce domínio sobre absolutamente tudo. Não há um átomo, não há um micróbio, não há um gameta, né? Não há uma célula mitocondrial, não há uma partícula de poeira cósmica sobre os quais Deus não exerça seu domínio. Ele domina sobre absolutamente tudo. Tudo. E ele faz o que ele quer, o texto está dizendo, ele faz o que ele quer com os moradores da terra. E também com os anjos, que são criaturas dele. Ele faz o que ele quer. Poder supremo, autoridade suprema. Por que Deus tem que fazer o que ele quer? Romanos capítulo 3. Romanos 3, a partir do 9. Então por que Deus tem que fazer o que ele quer? E por que ele considera todos os moradores da terra como nada? Todos os moradores da terra como nada. Nada. Por que isso? Romanos 3, 9 em diante. O que se conclui? Temos nós, judeus, alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então veja, não há diferença nenhuma entre judeus e gentios. Seja esse gentio chinês, indiano, japonês, filipino, brasileiro, alemão, dinamarquês, boliviano, peruano, venezuelano, não há diferença nenhuma, nenhuma. Nem diferença étnica, nem diferença social, nem diferença linguística, nem diferença de cor de pele, de nacionalidade, de tribo, de clã, nenhuma diferença, porque todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que significa estar debaixo do pecado? Significa que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve aqui nesse planeta, tudo que a gente cheira, tudo que a gente come, onde a gente anda, o que a gente faz ou deixa de fazer, tudo está imerso numa realidade chamada pecado. Pecado. Depois do primeiro pecado, que foi o de Adão lá no Éden, este mundo ficou imerso no pecado. Essa dimensão toda na qual nós estamos inseridos é uma dimensão de pecado. Como dizia o salmista, eu nasci em pecado me concedeu a minha mãe. Não há como você fugir disso, meu irmão que está me vendo agora. Estamos todos imersos nessa condição de pecadores, desde quando você nasce. Desde quando você nasce. Ou você não acredita na palavra de Deus? Continuemos, verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Por estarmos nessa dimensão de pecado, olha o que Paulo, citando o profeta, vai dizer: não há justo nenhum sequer. Ninguém vem a esse mundo como inocente, como neutro, ou indiferente, ou pior, justo. Não há quem entenda. Veja, esse entendimento, essa compreensão de evangelho, ou até mesmo da situação do mundo, da conjuntura mundana imersa no pecado, não há quem entenda, não há quem compreenda. Não há quem busque a Deus. Veja, a palavra está dizendo, não há quem busque, quem tome a iniciativa de buscar Deus, ir ao encontro de Deus. Será que é difícil entender isso aqui, gente? E aí ele completa no verso 12, citando o profeta: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Veja, quantos moradores da terra se desviaram? Todos. Por isso é que o profeta Daniel, quando vai falar de Deus, ele diz: todos os moradores da terra são como nada perante ele. Todos se desviaram. A partir de quando? Tudo começou com Adão lá no Éden.
Tudo começou com Adão no Éden. A partir daí, todos nós que somos descendência de Adão, primeiramente, eu estou falando enquanto ser humano, tá? Não estou levando agora o aspecto da nossa conversão e transformação, não. Eu estou falando enquanto ser humano, tá? Todos, veja, não é palavra de calvinista isso é palavra de cristão, de quem crê na palavra de Deus. Todos se desviaram, é um todos absoluto. E juntamente se tornaram inúteis. O que nós somos para Deus? Nada. Um bando de inutilidade. Quando a gente chega nessa terra. A gente chega enquanto inútil. Inútil é aquilo que não presta para absolutamente nada. Por isso que Jesus vai dizer em João 6,63 que a carne para nada aproveita. A carne é inútil. E é desse modo que a gente chega no mundo, enquanto carne. Então, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O bem aqui, quando o apóstolo cita, fazendo uma referência ao profeta, quando o apóstolo diz que não há quem faça o bem, é um bem no contexto de Deus e do seu evangelho, tá? Porque muitos ímpios produzem algum tipo de bem. Então a gente tem que esmiuçar algumas coisinhas, porque os arminianos e pelagianos estão aqui, de antena ligada no que a gente fala, para poder depois distorcer o que a gente fala, né? Porque a teologia que eles defendem é uma teologia completamente anacrônica, esquizofrênica, uma teologia que diminui o santo caráter de Deus, a glória de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a autoridade de Deus. É impressionante. Não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Olha, não escapa ninguém. A garganta deles, dessa gente aqui, é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meu Deus do céu, quem são esses? Quem é essa gente aqui que está sendo escrita pelo apóstolo Paulo, fazendo referência aos profetas do Antigo Testamento? Quem são esses? Ele está falando de todos nós, seres humanos, todos os moradores da terra. Por isso que Deus considera todos os moradores da terra como nada. E é por isso que ele tem que fazer a vontade dele. Ele faz o que ele quer. Não só com os anjos, bem como com todos os moradores da terra. É um calvinista que está falando? Ou é a palavra de Deus que está falando? Ou você não crê na palavra? Ou você é seletivo, você escolhe alguns textos nos quais você vai crer e outros não. Por isso, aqui Paulo arremata, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale. Toda boca. E todo mundo seja culpável diante de Deus. Quantos são culpados diante de Deus? E quantos devem calar a sua boca diante de Deus? Quantos? Só alguns? Alguns, como vai dizer os arminianos acerca de nós de forma desonesta, né? São vocês que dizem isso. Alguns privilegiados. Eles vão dizer a nosso respeito, né? Toda boca se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus. Não há nenhum inocente no mundo. Não havia nenhum inocente no mundo depois do pecado de Adão. Verso 20. Porque ninguém... Isso aqui é uma expressão, um pronome definido, né, que indica a universalidade, né, daquilo que ele está propondo aqui, né? Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando você se encontra com a lei, se você se encontra com a lei, e esse encontro seu com a lei foi promovido pelo Espírito Santo, qual é a primeira coisa que você vai aprender acerca de você mesmo?
Qual é a primeira coisa que você vai ter certeza acerca de você mesmo? Eu sou um desses que o apóstolo descreveu aqui no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 9 até o verso 18. Eu sou um desses. Inútil, condenado, perdido. Não sai nada de bom de mim, muito menos da minha boca. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí ele vai repetir mais ou menos isso, em Romanos 11, capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Esse todos aqui é um todos absoluto? Em termos de nações e povos, sim, judeus e gentios. Agora, em termos individuais, não. Deus encerrou todos na desobediência. Deus encerrou todos na desobediência. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Paulo vai repetir também, vai reforçar isso em Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. É por isso que Deus tem que fazer o que Ele quer. É por isso que todos os moradores da terra são considerados como nada diante dele. Mas é na marra? É na marra que Deus vai te transformar, que Deus vai te converter? Interessante, tem um verso em Isaías que eu gosto muito dele, está aqui em Isaías capítulo 1. Vamos lá? Porque é um verso que diz alguma coisa acerca do nosso Deus. O Senhor diz, 1,18 de Isaías, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Venha, vamos discutir a questão. Vamos discutir a questão. Quando Deus conclama a discutir a questão do pecado com o seu povo, isso significa o quê? Quando Deus está chamando o seu povo à discussão. Vamos arrazoar. Né? Vamos discutir, vamos debater. Eu quero saber se vocês são justinhos mesmo diante de mim ou não. Vamos discutir essa questão. Vamos discutir. Embora Deus seja soberano e embora tudo está sob seu domínio, e Ele faz o que Ele quer, somente o que Ele quer, Ele vai tratar você como se você fosse um boneco, uma marionete, na marra. Vai te transformar na marra, como o pastor Tiago desonestamente se referiu a nós aí, como se nós estivéssemos ensinando isso, através do conceito graça irresistível. É isso mesmo. Vamos discutir a questão, diz Deus para o seu povo aqui em Isaías 1,18. Outro texto que eu gostaria de ler, está aqui. Em Romanos 4, verso 5. Vamos voltar para Romanos, capítulo 4, verso 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem é que Deus justifica? Quando Deus te encontra imerso nesse mundo de pecado, nessa dimensão pecaminosa, onde tudo que você faz ou deixa de fazer, onde você anda, o que você vê, o que você cheira, o que você come, tudo tem o odor do pecado. Tudo tem a catinga do pecado, tudo fede a pecado, tudo exala pecado. Quando Deus te encontra no meio dessa, eu ia falar uma palavrão, mas não vou, né? No meio dessa dimensão caótica chamada pecado, Ele justifica você, pegando você em que situação? Foi depois que você decidiu por si mesmo buscar a Deus? Usar o seu livre-arbítrio para poder buscá-lo? Para poder entendê-lo, compreendê-lo e crer nele? Foi? Não. Ele te justificou enquanto você era o quê? Ímpio. Ímpio. Ele te encontrou nessa situação de impiedade.
Aqui em Romanos, Paulo praticamente ele repete a mesma coisa. Romanos 5, 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos... Foi pelos ímpios que Jesus morreu. Interessante isso. Então, vem cá, se ele morreu pelos ímpios, todo mundo está salvo, porque todo mundo é ímpio. O próprio apóstolo disse aqui que estão todos debaixo do pecado. Então, Jesus vai salvar todo mundo, se ele morreu pelos ímpios. Hã? Seria isso? Salvação universal? Ou não? Ou, embora ele tenha morrido pelos ímpios, há um grupo de ímpios para os quais ele agiu de um modo diferente, porque todos nós estamos na mesma situação, na mesma fossa. E você sabe o que é uma fossa. Então veja, ou Jesus, com a sua morte, salvou toda a criatura desse planeta, toda, absolutamente toda, ou então há um grupo de ímpios pelos quais Jesus morreu, porque ele fez alguma coisa diferente para esse grupo. Não há outra saída, só essas duas alternativas. E eu sei que você, Tiago, como adventista que você é, um bom adventista que você não acredita na salvação universal de todos, não é? Não é vero? Então, as coisas já começam a se complicar para a sua teologia a partir daí. A partir daí. Então, vamos lá. Por que Deus tem que fazer o que Ele quer com os moradores da terra, com o exército dos céus? Por uma simples razão. João 5,40. João, capítulo 5, verso 40. O que João 5,40 diz? Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Lembra-se de Paulo falando? Descrevendo a humanidade sem Deus? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Nessa condição de imersos no pecado, na qual todos nós estávamos, antes de sermos objetos da graça desse Deus maravilhoso por meio do Espírito Santo, nós não queríamos nada com Deus. Olha aqui. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Não querer ir a Jesus Cristo para ter vida não é uma evidência de liberdade. É uma evidência de escravidão ao pecado no qual nós nascemos. Então, o ser humano que não quer ir a Jesus, ele não está evidenciando com esse não querer, não desejar, não ter vontade. Ele está demonstrando com isso que ele é escravo de qual condição? Do pecado, escravo do diabo. É isso. E não foi exatamente isso que Jesus disse aqui, ó, em João 8, 44. Não foi exatamente isso aqui? Leiam comigo, João 8, 44. Ele diz aqui, ó, mas vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Então, por que não quer ir a Jesus? Porque eles são do diabo e só querem satisfazer os desejos do diabo. Não querem ir a Jesus, mas só desejam satisfazer o quê? Os desejos do diabo. Só querem satisfazer os desejos do diabo. Jeremias 13, 11. É porque tem outro texto de Jeremias que eu quero ler. Jeremias 13, verso 11, última parte ali do versículo. Casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Deus chamou, Deus escolheu, Deus abençoou o povo de Israel. Mas o que o final do texto aqui de Jeremias diz? Mas eles não quiseram ouvir. Então veja, o que acontecia nos tempos de Jesus já estava acontecendo desde os tempos antigos. O povo não querendo ouvir Deus. Isso é o quê? Isso é liberdade? Isso é livre-arbítrio? Não, isso é evidência de escravidão.
Quando não se quer ouvir Deus, só se quer ouvir quem? O diabo. Não há caminho neutro nesse mundo. Não há neutralidade. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não há neutralidade. Outro texto que evidencia que o querer humano ele é inútil diante de Deus, ele é impotente diante de Deus. Mateus 23, 37. Eu já expliquei esse texto aqui algumas vezes, porque esse é um texto que os arminianos gostam de ficar citando para a gente, porque fala do querer de Jesus, né? Se não é o meu querer, mas é o querer de Jesus que determina o meu destino, então tem alguma coisa errada. Né? Então o texto aqui evidenciaria o meu suposto livre-arbítrio diante de Deus que quer, mas eu não quero. Olha então, vamos lá, de novo. Mateus 23, 37. A quem Jesus está se dirigindo aqui? Jerusalém, Jerusalém. Quem são identificados? Quem podem, segundo o texto, não segundo ideia arminiana ou pelagiana, não, é segundo o texto, segundo o contexto, quem que pode ser identificado aqui como Jerusalém, que é para quem Jesus está dirigindo a sua fala, as suas advertências, e são pesadíssimas. A quem Jesus está se dirigindo aqui, que ele identifica como Jerusalém? Está aqui no verso 13, no mesmo capítulo de Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus. Primeiro esse detalhe. Jerusalém aqui, quando Jesus diz Jerusalém, ele não está se referindo a todas as pessoas de Jerusalém. Tá? Tenham isso em mente. Repito, ele está se referindo aqui, quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, a quem mesmo? Escribas e fariseus. Certo? Que ele disse lá atrás o seguinte, olha, vocês são do diabo e só querem satisfazer os desejos dele. Não perca isso de vista. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Todos os moradores de Jerusalém fizeram isso aqui? Não. Toda criatura que viveu, morou em Jerusalém, nasceu em Jerusalém, fez isso aqui? Matou profeta, apedrejou os que lhe eram enviados? Não. Aí Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Filhos de quem? Que ele está falando aqui. Filhos de quem? Filhos de quem? Escribas e fariseus. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pitinhos debaixo das asas. Mas vocês quem? Escribas e fariseus. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Como entender isso aqui de novo? Quem foi que não quis que os seus filhos fossem reunidos por Jesus debaixo de seus cuidados paternos e amorosos? Quem é que não queria que os filhos tivessem essa experiência com Deus maravilhosa, com Jesus Cristo? Escribas e fariseus. Como é que isso se cumpriu? Aqui, ó, verso 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, está vendo? Estavam fechando o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. É isso que significa o que está aqui no verso 37. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, vocês não estavam deixando os seus filhos se reunirem comigo. Jesus está falando como um bom pastor que se dirigiu a toda a população de Jerusalém, mas aqui, quando ele cita Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados, ele estava fazendo uma referência a escribas e fariseus que estavam impedindo as pessoas de irem a Jesus. Então, aqui não tem nada a ver com livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio do ser humano, não, porque existiu a igreja em Jerusalém. A primeira igreja de Jesus Cristo foi inaugurada lá em Jerusalém. Pessoas salvas de Jerusalém. Jesus salvou muitas pessoas em Jerusalém. E se você ler Atos capítulo 15, verso 4, Romanos 15, verso 26, você vai ver isso. Então veja, o que eu estou tentando salientar aqui é o seguinte, por que Deus tem que querer? Por que Deus tem que... Ele tem que fazer o que Ele quer?
É isso que eu estou tentando salientar para vocês. Outro texto que eu quero ler. Mateus 13, 15. Aí mesmo, Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Tipo assim, ó. Fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Coração endurecido. Alguém descrito aqui nesse versículo aqui de coração endurecido queria alguma coisa com Jesus Cristo? Com seu evangelho? O que o texto diz? Não. 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 Agora, no passado, será que não existiu alguém que quisesse isso? Aqui no próprio versículo 17, Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo no verso 17, olha como é interessante a Bíblia. Porém, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Isso aqui não se trata de pessoas injustas, de pecadores, não. Jesus está falando aqui, ó, profetas e justos. Eles queriam ter vivido na época em que Jesus estava na terra. É isso que o texto está querendo dizer. Não confundam as coisas, não. Utilizem bem a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,14. Por que eu estou lendo esses textos? Então, repetindo, reforçando. Por que eu estou lendo esses textos? Para mostrar para vocês que, embora Deus não transforme ninguém na marra, é o querer dele, é a vontade dele que tem que determinar as coisas. 1 Coríntios 2,14. Porque se não for a vontade dele primeiro, antes de qualquer outra vontade, não haverá salvação, porque todos estão debaixo do pecado, todos são culpados diante de Deus, disse o apóstolo Paulo em Romanos 3. 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural... Quem é essa pessoa natural sobre a qual Paulo se refere aqui? É a pessoa que está debaixo do pecado, que vem nesse mundo de pecado, que cheira a pecado, que fede a pecado, que anda no pecado, que vê pecado, que ouve pecado, que come pecado, que bebe pecado, que fala pecado, tudo pecado. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É o Tiaguinho falando daquilo que ele não sabe, porque para ele o que nós ensinamos aqui é loucura, é heresia. E não é só ele não, é um tal de Vailate, é um careca debochado, que eu não vou citar o nome dele, não merece propaganda de graça aqui, lá do CACP. É esse debochado que fala do que não sabe. É o pastor doutor em teologia lá da Assembleia de Deus, Elias parece. É o Subirá. Subirá. É tanta gente que detona a teologia reformada sem, no entanto, conhecer de verdade os seus fundamentos. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Alguém que procura ler a palavra de Deus com olhos carnais jamais entenderá o que a palavra de Deus diz com olhos carnais. E quando ouve com ouvidos carnais, o que o texto de Mateus diz? Tapam os ouvidos. Infelizmente eu tenho isso na minha família aqui. Infelizmente eu tenho isso na minha família. Quando eu começo a falar de Bíblia para alguns membros da minha família, sabe o que eles fazem? Sabe como eles reagem comigo? Ah, não, PC, lá vem você de novo com Bíblia. Ah, não, Bíblia não. Não, então quer dizer que você acredita na Bíblia? Eu acredito em Chico Xavier. Eu acredito em... Como é que é o nome daquele que substituiu Chico Xavier? Esqueci o nome dele. Eu acredito em Allan Kardec. Toda vez que eu tento falar alguma coisa do Evangelho, alguma coisa da palavra para alguns membros da minha família, eles riem na minha cara, zombam de mim.
Mas a Bíblia está dizendo que as coisas da palavra de Deus não são entendidas, compreendidas, assimiladas, apreendidas de modo que carnal, né? Porque só o Espírito Santo pode interpretar a palavra. A palavra veio dele, ele é o intérprete. E quando você ouve da boca de alguém alguma coisa com a qual você não concorda e que parece loucura, a sua tendência é o quê? Não é falar contra? É isso que faz o Tiaguinho, pastor da Igreja Adventista, quando fala de predestinação sem ter estudado os verdadeiros fundamentos disso. Aí vai dizer bobagens como essa que ele diz, é na marra. É na marra. Zacarias 4:6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Se você já está cansado, para o vídeo, depois você volta a assistir, tá? Mas eu não posso terminar de fazer essa objeção, mais essa objeção ao Tiaguinho, porque senão fica um negócio incompleto. Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, algumas traduções diz violência. Violência, na marra. Não é por força, nem por violência. Não é na marra. Não é coagindo que Deus age conosco. A palavra está deixando claro, e nós, calvinistas, ensinamos o que a palavra diz. Aí vem pastor Tiago, adventista do sétimo dia, arminiano, dizer que nós ensinamos que Deus transforma as pessoas na marra, falando sobre o conceito de graça irresistível. Tadinho, eu fico com pena desses caras. E que detém diploma de bacharel e de mestre, e alguns até de doutor em teologia. São fraquinhos demais na palavra de Deus. Depois ficam dizendo para o mundo que eles, os adventistas do sétimo dia, são o povo da Bíblia. Não por força nem por violência. Não é na marra, Tiaguinho. A palavra de Deus está dizendo, e nós estamos ensinando a palavra de Deus aqui. Seja desonesto não, Tiaguinho. Larga de ficar mentindo acerca do que você não sabe. Para com isso, menino. Você é um menino levado quando você procura falar do que você não conhece. Menino. Atos capítulo 5, verso 31. Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel. O que Deus fez? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Conceder o quê? Arrependimento? Mas arrependimento não é uma coisa minha? Não seria uma coisa minha o arrependimento? Vamos de novo ler outro versículo. Atos 11, 18. Atos capítulo 11, verso 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Mas vem cá, o arrependimento não vem de mim, não procede de mim, não tem que proceder de mim, já que não é na marra. 2 Timóteo 2, calma, vamos chegar lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão. Olha como eu peco nisso aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu sou falho demais nesses pontos aqui, todos esses pontos. Jesus, misericórdia, Senhor, sobre mim. Disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Nossa, eu poderia ficar aqui 1 hora falando só sobre esses textos aqui.
Primeiro falando dos meus próprios pecados, das minhas próprias falhas em obedecer esse conselho da sua palavra, Senhor. Eu confesso os meus pecados diante de todo mundo aqui agora, como eu sou falho. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, concessão divina, arrependimento. Como é que isso se dá? Como é que então que o arrependimento se concretiza, se realiza na minha vida? Não procede de mim o arrependimento? Não teria que proceder de mim graças a um suposto livre-arbítrio? Por que Deus é que tem que me conceder o arrependimento? Porque você está imerso em pecado. Você não entende. Não foi o que Paulo diz em Romanos 3? Você não busca Deus. Você não faz o bem, você não é justo. Você não consegue fazer bosta nenhuma. Perdão da palavra. A carne para nada aproveita, você é um inútil diante de Deus. Eu e você éramos assim. Né? Filhos da ira, filho da desobediência, carne, inimigo de Deus, não se sujeitando à lei de Deus. Olha, é por conta disso que Deus é que tem que operar em mim o arrependimento. Por meio de quem mesmo? Pelo meu espírito. Não é na marra. É pelo meu espírito. E quando ele vem, ele faz o quê? João 16. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, Tiaguinho, presta atenção. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, o que ele vai fazer, Tiaguinho? Ele vai converter na marra. Vai pegar o cidadão pelo pescoço e vai, vem cá, meu filho, você pertence a Jesus Cristo, na marra. Não, mas vai. Vem cá, você vai na marra. É na marra que você vai. Eu sei que você não quer nada comigo, mas então vai na marra. Ô, Tiaguinho, isso é uma piada, meu brother. Isso é uma piada. Quando ele vier, convencerá. Eu te dou um tempo para você ir lá no dicionário e ir em busca da definição de convencer, Tiaguinho. Jeremias capítulo 20. É na marra, os calvinistas ensinam isso. Deus vai te converter na marra. Nós, arminianos, é que estamos certos. Nós é que glorificamos a Deus de verdade. Nós não falamos nenhuma mentira. Agora, os calvinistas, tudo que procede da boca deles é heresia, mentira, e todos eles estão perdidos. Ai. Jeremias 20, versículo 7. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Olha, esse texto aqui, ele desbanca completamente o Tiaguinho, o pastor Tiago da Igreja Adventista, que só fala bobagem, meu amigo. Quando quer falar da teologia calvinista ou reformada, vá aprender o que é teologia calvinista de verdade, Tiaguinho. Conheça a Bíblia que você diz conhecer de verdade mesmo. Para de falar bobagem. O que é convencer? O que é persuadir? Te dou um tempo para você abrir seu dicionário aí e ver as definições desses dois conceitos, convencimento e persuasão. E o profeta diz, tu me persuadiste, Senhor. E eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevalecer. De que modo, Tiaguinho, Deus foi mais forte do que eu e você e nos... O que? Fez o quê? Prevaleceu sobre nós. De que modo? Foi na marra? Foi agarrando o colarinho pelo pescoço e trazendo na marra? Arrastando. Hã? Foi assim, Tiago? Hein, Tiaguinho? Foi convencendo, foi persuadindo. Deixa de mentir. Deixa de mentir, ô adventista. Pastor adventistazinho, mentiroso. Para de mentir, menino. Outros textos que eu quero ler e eu já estou partindo para a fase final do meu estudo bíblico. Tá bom. Depois de tudo que eu mostrei para vocês aqui, qual é, pois, a vontade, qual é, pois, o querer, qual é, pois, o desejo que determinará a minha transformação ou novo nascimento? Vamos começar com Efésios,
rapidinho, tá? Eu vou ler rápido, vou partir rápido, que eu já demorei demais. Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da minha e da sua vontade. Foi que ele nos predestinou. Segundo as nossas escolhas, as nossas decisões. Foi a vontade dele que determinou o meu arrependimento. O Espírito Santo chegou em mim, mostrou o seguinte: você está perdido, você está na lama, você está na areia movediça chamada pecado. Quanto mais você se mexer, mais você vai atolar. Então, eu estou mostrando para você a sua condição e estou também mostrando para você um Salvador que vai te tirar dessa situação aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu para salvar você. Arrependa-se. Aí, diante desse convencimento, dessa persuasão, o que o pecador faz? Ele se converte. Ele se converte. Então veja, a obra do Espírito Santo é interna. O arrependimento, ele não procede de você, mas ele é processado em você pelo Espírito Santo. Não por força ou violência, ou na marra, ou por coação. É pelo convencimento, pela persuasão do Espírito Santo. Aí você se arrepende. Puxa vida, meu Deus do céu, como eu sou mau, como eu sou pecador. E Jesus veio me salvar, embora eu seja tudo isso, sim. É a vontade dele que determinou a sua salvação. Foi pela vontade dele que você foi adotado. Quem é que escolhe na questão da adoção? É quem é adotado ou quem adota, Tiaguinho? Responda essa para mim aqui, Tiaguinho. Quem é que escolhe no processo de adoção? É quem é adotado ou quem é adota? Diga para mim, Tiaguinho. Responda se você for capaz, menino. Efésios 1:11 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo as minhas escolhas, as minhas decisões? Não. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, qual é o desejo, qual é o querer, qual é a vontade que determinará o meu destino, Tiaguinho? Menino, responda. É a vontade de Deus. Sou eu, o calvinista, que estou falando isso aqui, Tiaguinho? Ou é a palavra de Deus que está falando? E eu simplesmente estou repetindo ela. Ainda que eu seja um calvinista herético, que só ensina bobagem aqui. João 5:21. Tiaguinho, outro texto que eu queria que você lesse. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quem que o Filho ressuscita e vivifica? Tiaguinho. Aqueles a quem ele quer. É o querer de Deus, é o querer de Jesus Cristo que determina o nosso destino, Tiaguinho. É o querer dele. Agora, isso não significa que você vá se converter na marra, como nós já mostramos aqui. É pelo convencimento, é pela persuasão. É pelo processamento do arrependimento dentro de nós, por obra do Espírito Santo. Outro texto que eu quero ler para você, Tiaguinho. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz assim, Tiaguinho: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Viu isso aqui, Tiaguinho? Você entendeu agora por que Daniel, lá no capítulo 4, seu livro, diz que Deus considera todos os moradores da terra como nada e ele faz o que ele quer com os moradores da terra e ninguém tem direito de questioná-lo, nem de colocá-lo contra a parede e dizer, olha, senhor, por que o senhor está fazendo isso? Ele age do modo como ele quer com os moradores da terra, diz a palavra de Deus. Aí eu estou mostrando para você por que Deus tem que agir de conformidade com o que ele quer.
E é isso que nós estamos mostrando. Aí tem Paulo aos Filipenses aqui dizendo, olha, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Se Deus não efetuar em nós, Tiaguinho, aprende isso aqui, menino. Se ele não efetuar o querer dele em nós, nós jamais vamos querer ele, Jesus Cristo, como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Jamais! Você não entendeu isso não, Tiaguinho? Até hoje, menino. Você fez mestrado em teologia num seminário adventista, creio que tenha sido em São Paulo, no UNASP, antigo IAE, e ainda não aprendeu isso, Tiaguinho, que é ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. E você vem dizer essas bobagens que nós ensinamos que Deus tem que converter as pessoas na marra, quando você fala de um conceito calvinista que você nunca entendeu como é, graça irresistível. Você fala do que você não sabe, menino. Hebreus 13, 21 diz assim, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer o que? A vontade dele. Que ele opere em nós, o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que ele opere em nós o que é agradável por meio de Jesus Cristo. É ele que tem que operar em nós, não na marra, como você diz, de forma desonesta e mentirosa, pastor Tiago. Tiago 1,18, aí na frente. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Foi segundo o querer de Deus, ô Tiago, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Não foi segundo o nosso querer, não. Segundo o querer dele. Agora, isso significou coação, força, violência, na marra, como você diz? Por último, eu leio Romanos 9,16. Romanos capítulo 9, versículo 16, diz assim. Assim, pois, encerrando, né? Isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O que não depende de quem quer, Tiaguinho? Mas de Deus que tem misericórdia. O que não depende de quem quer? Ele fala aqui no verso 11, ó. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ei, Tiaguinho, quando você não entender que Deus quer que a eleição da graça, o propósito dele quanto à eleição da graça prevaleça, não por obras, mas por aquele que chama. Enquanto você não entender isso, você vai continuar dizendo bobagens a respeito daquilo que você não sabe. Por que você não cala a sua boca, Tiago? E vá aprender primeiro antes de criticar alguma coisa. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Não depende de quem quer, porque quem supostamente poderia querer, não quer. Por isso que tem que ser o querer de Deus. E não é na marra. É convencendo, é persuadindo, é concedendo, operando o arrependimento em nós. É trabalhando com o nosso intelecto, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, para ele parece loucura. É por isso que vocês, arminianos, adventistas em especial, quando falam da teologia calvinista, falam primeiro do que não conhecem e vocês dizem que o que nós ensinamos é loucura. É porque vocês não tiveram ainda a unção do Espírito de Deus para poder saber o que é evangelho e o que não é. É simplesmente por isso. Durma com esse barulho. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome de Jesus. Amém.